Boa noite, galera. Tô aqui fazendo almoço, janta, né? Tudo bem com vocês? O que você vai fazer hoje de bom? De mistura, de janta. Vou fazer carne com batata, tomate. Foi na janta. E vocês? Conta e comenta. Vou pausar aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Fica com a batata. Ó, ó. Já preparei arroz, feijão. Agora eu vou preparar a mistura agora. Me aguarde. Vou pausar aqui para o vídeo não ficar longo, tá? Então, meus amores, aí eu resolvi. Aí eu falei carne com batata, eu falei, né? Mudei. Mudei. Vou fazer maionese. Aguarde um pouquinho. Vou. Ovo.